Doutora Rafaela, uma dúvida muito comum é se todo imigrante tem direitos, independentemente de ter documentos ou não, mas o imigrante que mora aqui nos Estados Unidos, trabalha aqui nos Estados Unidos, ele tem direitos? Sim, o imigrante, né, tem direitos e os direitos principais, na minha opinião, são os direitos trabalhistas. É importante falar que se você trabalhou, você tem direito de receber o salário, né, pelo tempo que foi trabalhado. Se você trabalhou 40 horas, o salário mínimo, dependendo do estado onde você mora. E se você trabalhou mais de 40 horas, você tem que receber horas extras. Mas, na minha opinião, os direitos mais importantes são os direitos constitucionais, que têm a ver com a possibilidade do imigrante ficar calado, por exemplo, se tiver um contato com a polícia local, com a polícia imigratória. Tem o direito também de ter um advogado e tem um direito a um tradutor. Um direito muito importante que nós vemos que a maior parte das pessoas que geralmente são presas pela imigração são pessoas que forneceram informações porque achavam que não tinham que ficar calada. Principalmente nós latinos, né, nós gostamos de falar bastante. E aí ver uma figura de uma autoridade fazendo perguntas, o imigrante se bota na posição de achar que tem que fornecer informações. E, na realidade, a maior parte das vezes, o que acontece é que ele fornece informações que a polícia ou que o ICE não tinha e acaba sofrendo algum tipo de retaliação, né, sendo preso, porque, eu sou do Brasil, você tem documento? Não. Então, o ICE, com certeza, tem a evidência que você não pode ficar aqui. Então, você tem o direito de permanecer calado e é um direito muito importante de ser exercido, o direito a ter um advogado, o direito a um tradutor, um intérprete. Se o ICE, por exemplo, for à sua casa, é importante também saber que, para que o ICE possa entrar na sua casa, ele tem que ter um mandado de busca e apreensão, assinado por um juiz. Geralmente, o que eles trazem é um mandado de prisão, que nem sempre é um mandado que tem o seu nome. Então, se eles vieram só com esse documento, você não precisa abrir a porta da sua casa para que ele cheque quem você é. Se ele tiver com um mandado de busca e apreensão assinado por um juiz, aí sim você tem que abrir a porta da sua casa. Mas, assim, a maior parte das vezes a polícia de imigração usa de táticas para conseguir ingressar na sua casa. Se tiver fora da casa e o ICE tiver um mandado de prisão no seu nome, você não pode mentir para a autoridade e você tem que surrender, né? Você tem que se entregar. Agora, outra dúvida comum em relação aos direitos é, por exemplo, de quem é parado pelo policial e está dirigindo. Essa é uma dúvida que permanece. A gente tem atualmente um projeto pedindo a carteira de motorista para imigrantes, independentemente do status imigratório. Mas nesse caso, né, não tem como. O policial está vendo a pessoa dirigindo e ele não tem documento, ele não tem carteira, não tem outros documentos. Nesse caso, tem direitos? O que a pessoa deve fazer? Qual a recomendação? Bom, se você não tem carteira de motorista, você não deve dirigir. É a primeira coisa, né? Existem estados que fornecem a possibilidade que o imigrante indocumentado receba a carteira de motorista. É importante lembrar também que existem pessoas que saem de um estado, são residentes de um estado, por exemplo, Massachusetts, que ainda não fornece a carteira de motorista para indocumentados, e vão a outro estado, Nevada, Washington, para tirar. Isso é considerado uma fraude. Se você não é residente daquele estado, você não teria direito de receber essa carteira. É importantíssimo falar sobre isso, porque pode ter algum tipo de consequência, né? Se você for parado, o que eu falo para as pessoas primeiro por que eu fui parado? Porque para o policial parar qualquer indivíduo, independentemente de ser um imigrante, ele tem que ter um motivo. Então você pode perguntar, se você fala inglês, qual foi o motivo que eu fui parado? Porque dessa resposta,
o que acontecer depois, de repente, se acontecer uma prisão, pode ser de repente uma prisão ilegal, você, tendo um advogado, você consegue algum tipo de defesa para te liberar. Né? Então, a primeira pergunta é por que eu fui parado. Você, mesmo assim, não tem que dar nenhum tipo de informação. Como eu falei, se você vai dirigir, você tem que ter a carteira de motorista. Nós sabemos que algumas pessoas precisam dirigir para trabalhar, para se locomover, né, na cidade, mas se você não tem carteira, você não deve dirigir. Mas se você está dirigindo, a primeira pergunta, oficial, por que eu fui parado? Se ele não te der uma informação, se ocorrerem outras coisas que vão ser todas ilegais. Por exemplo, se ele te prender de uma forma ou de outra, provavelmente essa prisão vai ser ilegal, que gerar você ser preso pela polícia de imigração. Né? Mas se ele perguntar sobre seus status imigratórios, o que você está fazendo nos Estados Unidos, aonde você mora, quem é você, aonde você trabalha, você não precisa fornecer essas respostas. É lógico que a gente tem que ter um feeling, de repente... Você conversar com o policial, principalmente aqui em Massachusetts, alguns policiais liberam você, né? Mas é uma decisão que você tem que tomar por você. Você não tem a obrigatoriedade de fornecer nenhum tipo de informação, mesmo que seja para um policial local ou uma polícia da imigração, tá? Em Massachusetts, tem vários programas, além do programa da carteira de motorista, também tem a polícia local decidiu que não vai prender esses imigrantes se eles não tiverem a carteira de motorista. O que eles vão fazer é emitir uma citação futura para que eles compareçam na corte. E aqui em Massachusetts existe uma decisão, né, na qual diz que o ICE, a Polícia de Imigração, não pode prender um imigrante indocumentado dentro da corte, chegando na corte ou saindo da corte. Então, por mais que nós não tenhamos a carteira de motorista ainda, em Massachusetts existem várias políticas que são pró-imigrante. Muito bom, vocês viram aí que informação é fundamental. Existem muitas dúvidas, existem fatos e boatos, mas é sempre importante se consultar com um advogado, né, saber exatamente o que você pode, o que não pode fazer, para prever aí problemas futuros e poder ficar de forma muito mais tranquila. Então a gente vai colocar todos os contatos aqui do Garreta Law. Aproveita também e segue a gente nas redes sociais. Canal no YouTube, no Facebook, sempre tem informação nova. Doutora Rafaela e toda a equipe divulgando informações úteis para a comunidade brasileira.